Olá, que bom ter vocês aqui. Aqui é o Dr. Caio Gonçalves, gente médico da APSEM, e esse programa é Papo de Doutor. Hoje vamos falar sobre a vitamina D, o que é a vitamina D, para que ela serve. Antes, vou lembrar vocês para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E aqui conosco um convidado ilustre hoje, o professor Luciano Pompei, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e também da Faculdade de Medicina da ABC, e vai explicar um pouquinho mais para nós sobre a parte da vitamina D. Doutor Luciano, então é um prazer tê-lo aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho então, para começar, sobre vitaminas. O que são as vitaminas, como elas são divididas? Bom, o prazer é meu poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, né? Um assunto tão importante, tem sido falado em excesso. Aliás, em excesso não. Acho que faltou falar no passado e agora a gente está retomando especificamente no assunto da vitamina D, que é talvez a vitamina esquecida, né, por muito tempo. Mas de uma forma geral, respondendo a sua pergunta, as vitaminas são substâncias essenciais, o que significa são substâncias que o nosso corpo não fabrica e que ele necessita, mesmo que em pequenas quantidades, mas que são essenciais, fundamentais para que o corpo exerça diversas funções metabólicas, funções, por exemplo, no metabolismo energético, no funcionamento do sistema nervoso, no sistema de coagulação, a formação de células sanguíneas, enfim, são substâncias que o nosso corpo precisa ter para que funcione corretamente, né? E de uma forma geral, as vitaminas não são fabricadas pelo nosso organismo, tem que vir pela alimentação ou por uma outra fonte. A exceção é a vitamina D, que a gente vai poder conversar um pouco melhor ao longo da nosso bate-papo, mas as outras vitaminas todas não são fabricadas pelo nosso organismo. Tem que vir da alimentação, tem que ter alguma fonte para essas vitaminas. Elas são classificadas normalmente em dois grandes grupos. As vitaminas que nós chamamos hidrossolúveis e lipossolúveis, né? Hidrossolúveis são as vitaminas que se dissolvem na água. Então, basicamente, são as vitaminas do complexo B, né? B de bola, né? E as vitamina C também entra nesse grupo, né? Dentro do complexo B tem outras vitaminas que não recebem o nome de B, né? Ou pouca gente sabe que recebe. Por exemplo, o ácido fólico, né? Que é importante na gravidez. Ele também é uma vitamina do complexo B solúvel em água. E dentre as vitaminas do complexo lipossolúveis, melhor dizendo, que são aquelas vitaminas que não se dissolvem na água. Aí nós temos até um método mnemônico para lembrar, que é KD, né? Vitamina K, vitamina A, vitamina D de dado e vitamina E de elefante. Né? Também são vitaminas essenciais, lógico, como é a definição das vitaminas. Perfeito. Falando da vitamina K, a vitamina K, o que é ela? Ela é um tipo só de vitamina ou tem mais de um? A vitamina K é um outro capítulo interessante, porque até relativamente pouco tempo se imaginava que a vitamina K era uma única vitamina. E hoje nós sabemos que são pelo menos duas vitaminas, a K1 e a K2. Né? A K1 é chamada de fitoquinona e a K2 de menaquinona. E só uma curiosidade isso, obviamente, mas elas têm propriedades diferentes, cada uma delas. E a K2 parece que tem vários subtipos. É só para complicar um pouquinho mais a história. Mas a vitamina K, ela tem um papel essencial na coagulação sanguínea. Ela é essencial para o funcionamento do sistema de coagulação, para evitar que a gente tenha hemorragia, né? Então ela é essencial. E até pouco tempo se imaginava que ela só tinha esse papel no nosso organismo. Hoje nós sabemos que a vitamina K, especialmente a K2, parece ter outras funções. Por exemplo, na saúde cardiovascular, inclusive na saúde dos ossos, né? Isso é importante quando a gente fala de vitamina D, né? Porque ela parece contribuir para a saúde dos ossos e ter esse papel aí cardiovascular também. Jóia, vamos voltar para a vitamina D então. Você contou que ela é um pouquinho diferente das outras no fato que a gente consegue produzir ela no nosso corpo. Quais são as grandes diferenças da vitamina D para outras vitaminas? A vitamina D, ela é realmente curiosa, né? Curiosa, no mínimo curiosa.
Como eu disse, as outras vitaminas todas vêm na alimentação. A vitamina D é a única que nós conseguimos fabricar, né? Nós conseguimos fabricar e nós fabricamos na nossa pele. Só que para fabricar na pele, a gente precisa da exposição ao raio ultravioleta, né? O raio ultravioleta, ele age na nossa pele, fazendo com que uma substância derivada do colesterol seja transformada na pré-vitamina D. Essa etapa precisa do raio ultravioleta, essa etapa é essencial, né? Sem ela o restante não acontece. E essa vitamina D formada na pele, ela ainda não é ativa. Ela vai ter que chegar no fígado vai se formar uma outra substância, desculpe falar os termos técnicos, mas se chama 25-hidroxivitamina D. Uma curiosidade, né? Porque essa 25-hidroxivitamina D é a vitamina D que o médico pede para dosar no sangue. É ela que mostra para nós médicos se aquela pessoa está com um nível adequado de vitamina D, está com estoque adequado de vitamina D. Então ela é importante por isso. Então a 25-hidroxivitamina D é o que a gente pede para dosar no sangue para saber se está ok. Mas ainda não é a forma ativa. Essa 25-hidroxivitamina D vai lá para o rim. E no rim vai virar a 1,25 de hidroxivitamina D, não importa o nome, mas vai virar a forma ativa da vitamina D. Essa sim é a forma ativa, a forma que a gente precisa para ter a sua função. Mas voltando lá atrás, naquela fase do raio ultravioleta, então veja que curioso, né? A vitamina D é fabricada no nosso corpo. É por isso que alguns estudiosos acham que a vitamina D, na verdade, é um hormônio. Ela teria um papel de hormônio porque ela é fabricada no nosso corpo, ela vai agir através de receptores específicos. Receptores são substâncias presentes nas nossas células, nas quais um hormônio ou um outro marcador se liga para modificar a resposta daquela célula. Então ela tem tudo muito parecido com um hormônio. E se ela for classificada como hormônio, a pele se transforma no maior órgão produtor de hormônios, na maior glândula, né, vamos dizer assim, do nosso corpo, né? Então esse é um ponto bem interessante, né? Mas enfim, né, hoje ela ainda é classificada como vitamina, né? E muito importante, a fonte é essa exposição solar, né? Existem alimentos que têm vitamina D, que podem propiciar, mas eles são muito pobres em termos de quantidade de vitamina D. Então vamos começar da parte da exposição ao sol. Quanto de sol a pessoa deve tomar? Isso depende da cor da pele, isso depende do horário, em qualquer parte do corpo? Pois é, essa é uma pergunta fundamental e de difícil resposta, né? De muito difícil resposta. Existe um grande estudioso da vitamina D, que é o professor Hollick, e ele ensina o seguinte, que para a gente calcular o quanto, porque o quanto de sol é muito variável, né? Então, por exemplo, em latitudes baixas, ou seja, próximo ao Equador, tem mais sol. O sol é mais forte, né? Se eu pegar, por exemplo, o nordeste do Brasil, o ano inteiro tem bastante insolação, o sol é forte, o sol queima, né? Então, se você ficar pouco tempo lá, você já produz vitamina D. Se você pegar, por exemplo, a região sul do Brasil, ou seja, latitudes altas, distantes do Equador, nós temos menos insolação. Varia também conforme a estação do ano. No inverno, o sol chega mais inclinado na superfície da Terra. Então, nós temos uma incidência menor de ultravioleta. Se eu pegar início da manhã e fim da tarde, os raios solares estão muito inclinados. A maior parte do ultravioleta se perde ao tentar atravessar a nossa atmosfera. Nossa atmosfera funciona como um escudo, né? E barra a maior parte do ultravioleta, né? A famosa camada de ozônio, né? Quando o raio vem muito inclinado, fim de tarde, início da manhã, quase não entra. Ou seja, o período de exposição para formar vitamina D teria que ser entre 10 da manhã e 3 da tarde, né? Que é o período de sol mais forte. Em primeiro lugar, isso. Segundo, tem variação conforme a época do ano, como eu já falei. Outro motivo que faz variar, uma questão genética da próprio indivíduo e também a cor da pele, né? Quanto mais escura a pele, mais melanina tem. A melanina é uma barreira que não deixa entrar ultravioleta. Então, é um outro fator, não entrando ultravioleta, vai formar menos vitamina D. Idade, outro fator importante. Se eu pegar duas pessoas com a mesma cor de pele, no mesmo lugar, pegando o sol pelo mesmo tempo, uma de 65 anos e uma de 25, a de 25 vai formar mais vitamina D, né? Tem mais eficiência nesse processo de exposição solar. Então, tudo isso interfere,
né? Então, é muito difícil a gente calcular individualmente o quanto precisa de sol. Aí o professor Hollick sugeriu o seguinte, se pegar entre 10 da manhã e 3 da tarde, se você tiver com braços e pernas expostos, né, você precisaria ver quanto tempo leva para você começar a ficar com a pele rosada. Só que tem um detalhe, né? A gente não fica com a pele rosada pela exposição do sol imediatamente. Todo mundo que já foi à praia sabe disso, né? Você tá ali pegando sol, beleza, não, tá tudo ok, né? Aí você vai para casa, não queimei. Vai ver daqui a algumas horas. Aí que começa a aparecer a vermelhidão. Então, não aparece na hora, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, o que o professor Hollick fala é o seguinte, pegar o tempo de exposição que te faz a pele começar a ficar rosada, nos primeiros, olhando um dia depois, 24 horas depois. Então, esse tempo que você gasta para acontecer isso, se você se expor de 1/4 a metade desse tempo, em torno de 3 vezes por semana, já é o suficiente para ter a produção. Então, de 1/4 a metade do tempo necessário para sua pele começar a ficar rosada, expondo braços e pernas. Complicou, né? Difícil. Na prática, isso é muito difícil. Quem consegue fazer isso rotineiramente? A gente vive no ambiente urbano, é o horário que normalmente as pessoas estão no trabalho, em ambientes fechados, né? Então, na prática, é muito difícil, né? Muito difícil. E aí vem minha pergunta, então. Quem está nos assistindo, eu falo, eu não consigo tomar sol por todos esses motivos. Como eu vou saber se eu tenho uma deficiência de vitamina D? Tem algum sintoma? Tem algum exame? Então, normalmente, as manifestações da deficiência da vitamina D, elas só aparecem quando essa deficiência é muito grave, né? Então, por exemplo, na infância é o raquitismo, né? O raquitismo é um problema grave em que os ossos da criança tendem a crescer, porque a criança cresce mesmo, né? Só que com a falta de vitamina D, falta cálcio, os ossos não ficam tão firmes e começam a ter deformidades. Então esse é o raquitismo. Por isso que isso há muitos anos, né, a criança nasce, o pediatra já manda dar vitamina D para a criança, né, exatamente para evitar isso. Existe a osteomalácia, que é também algo, vamos dizer, parecido com o raquitismo, só que no adulto, né? Também falta de deposição de cálcio, mas só aparece com deficiências graves. Alteração de força muscular também pode aparecer pela deficiência de vitamina D, geralmente deficiências importantes. Então, a maioria das manifestações clínicas, elas aparecem com grandes deficiências. O problema é que existem consequências de longo prazo por aquela deficiência não tão grave, né? Não tão grave, mas que lá daqui a muitos anos elas poderão aparecer. Então, quem tem, por exemplo, deficiência de vitamina D, não muito grave essa deficiência, mas tem uma deficiência por muitos anos, vai ter maior risco cardiovascular, vai ter maior risco de ter osteoporose, vai ter maior risco de algumas doenças, né? Então, do ponto de vista prático, não dá para a gente levar em conta sintomas de deficiência de vitamina D. E aí, em alguns grupos de maior risco, se deve fazer a dosagem da vitamina D no sangue, que é aquele que eu falei já, que é o 25-hidroxivitamina D. E qual a dosagem ideal no sangue da vitamina D? Esse é um ponto muito discutido também, né, no mundo todo, né? Então, existem alguns parâmetros. Hoje, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né, apoiada também pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, considera que para a população geral, né, se fizer a dosagem no sangue, deve estar acima de 20 nanogramas por decilitro. Porém, para grupos específicos de maior risco, por exemplo, idosos com tendência a quedas, com risco de quedas, pessoas com osteoporose, gestantes, o valor considerado normal é acima de 30. Né? É acima de 30. E para quem que a gente vai dosar? Para a população toda? Para a população toda não dá, porque tem um custo elevado e lógico que o sistema público de saúde tem outras prioridades. Então a gente tem que escolher grupos de maior risco, que são mais ou menos esses que eu falei, né? Principalmente os idosos, pessoas com maior risco de queda, pessoas com muito pouca exposição solar, por exemplo, com vestes religiosas que não podem se expor ao sol, não se expõem ao sol de jeito nenhum, ou pessoas que usam fotoproteção muito elevada por causa de alto risco para câncer de pele, também devem fazer as dosagens, gestantes, e enfim, tem vários grupos
que merecem essa dosagem especificamente. A vitamina D é muito ligada à saúde óssea, saúde do osso, a parte da osteoporose e tudo. Como que funciona a vitamina D na parte do tecido ósseo? O que ela faz para melhorar o osso ou para evitar ele de piorar? Esse é o efeito mais conhecido da vitamina D, né? É o efeito mais estudado, conhecido de mais longo prazo. Existem mecanismos diretos e indiretos, né? O mecanismo indireto é o mais conhecido. A vitamina D, como eu falei, ela é produzida na pele, passa pelo fígado por uma, entre aspas, pré-ativação, vamos chamar assim. Do fígado vai para o rim, onde é ativada. E no rim, ela sai do rim, essa forma ativa, e vai até o intestino. E no intestino, a vitamina D estimula a absorção de cálcio, que vem da nossa dieta, do mineral cálcio. O cálcio é um mineral essencial para o funcionamento do nosso organismo. Ele é essencial para a contração muscular, ele é essencial, portanto, para a contração do músculo cardíaco, importante para a condução de impulsos nervosos, ele participa da coagulação, ele participa de vários processos metabólicos essenciais para a nossa vida. Nosso organismo lança mão de todos os mecanismos possíveis para manter o cálcio num nível razoável, num nível suficiente. Se faltar cálcio no nosso sangue, o que o corpo faz? Tira do osso. O osso é o maior estoque de cálcio do nosso organismo. Faltou no sangue, o organismo vai tirar do osso, porque se baixar muito no sangue, vai dar problema de contração muscular, músculo cardíaco pode parar, né? Então ele tem que corrigir. A vitamina D, ela vai lá no intestino e faz absorver cálcio e corrigir esses níveis no sangue. Se faltar vitamina D, vai faltar cálcio no sangue. O corpo vai tirar do osso, vai aumentar o risco da osteoporose. Esse é o mecanismo mais conhecido da vitamina D na saúde óssea. Além disso, a vitamina D tem ações diretas no próprio tecido ósseo, nas células do tecido ósseo, contribuindo para a manutenção da massa óssea. A gente sabe que se nós pegarmos pessoas com vários níveis de vitamina D, né, saindo do mais baixo até o mais alto, as pessoas com níveis mais baixos de vitamina D têm menos cálcio depositado nos seus ossos e têm maior risco de fratura. Os tratamentos para osteoporose, por exemplo, a osteoporose é uma doença onde falta cálcio nos ossos, né, a estrutura óssea fica prejudicada e esse osso tem maior chance de fratura, né? Os medicamentos para tratar a osteoporose, eles respondem melhor quando tem vitamina D junto, né? Então, um dos motivos de falha do remédio para a osteoporose, por exemplo, é deficiência de vitamina D. A gente tem que investigar sempre que tiver uma falha. Só para dar alguns exemplos. Então, mostrando que existe uma evidência muito sólida do efeito da vitamina D na saúde dos ossos. Isso é muito importante. Perfeito. Gostaria de agradecer aqui, então, Dr. Luciano Pompei, ginecologista, pelas suas explicações para nós e até o próximo programa.